Senhores deputados, essa é a melhor PEC para a segurança pública que tramitou deste Congresso Nacional nas minhas duas legislaturas. Eu estou curioso até para ver o voto da esquerda, porque a esquerda sempre foi contra o fim da progressão de regime. E o texto do deputado Mendonça acaba com a progressão de regime para faccionado e para miliciano. A esquerda sempre disse que a progressão era importante para ressocializar o criminoso, para ele sair do fechado, vai para o semiaberto, aí ele vai para o aberto, aí ele vai se tornando um ser humano mais agradável. Na realidade, a gente sabe que ele vai lá, sai, comete outro crime e volta, comete outro crime e volta. Estou curioso para saber qual que vai ser o voto, se eles vão manter a coerência de sempre defender a tal da ressocialização ou se eles vão ser incoerentes e para tentar fingir para o eleitor, em ano de eleição, que estão preocupados com segurança pública, vão votar a PEC da segurança. Aliás, essa PEC institui o que nós, do Movimento Brasil Livre, Partido Missão, temos defendido há muito tempo, inclusive com o nosso candidato à presidência, pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, que é o direito penal do inimigo. Essa PEC prevê que a legislação vai determinar um procedimento específico contra faccionados, contra milicianos, penas específicas contra faccionados, contra milicianos, diferente do processo penal e das leis penais aplicadas para um cidadão comum. Vai ter um processo para o cidadão comum e outro processo para o faccionado, outro processo para o miliciano, como se ele fosse terrorista. E esse é outro ponto que eu quero ver, como vai ser o voto da base da esquerda, da base do governo. Porque eles sempre criticaram a gente considerar facções criminosas como terroristas. O texto do Mendonça constitucionaliza considerar facções criminosas e milícias inimigos do Estado da mesma maneira como hoje se considera terroristas. Agora, um ponto do relatório eu preciso lamentar. Por pressão por parte da esquerda, por pressão por parte do governo Lula, teve que sair do relatório a redução da maioridade penal. Estava previsto no texto a redução de 18 para 16 anos, eu pessoalmente acho pouco, acho que deveria ser 14 anos de idade. Um moleque de 14 anos que mata, que estupra, que rouba, sabe exatamente o que está fazendo, não tem nenhum inimputável ali, mas infelizmente por pressão da base do governo Lula, teve que sair a redução da maioridade penal. O que eu também acho curioso, porque todos os deputados da base do governo fizeram publicação, videozinho falando que crueldade que fizeram com o cão orelha, esses meninos tinham que ter punição exemplar. E agora, que tinha oportunidade de reduzir a maioridade penal, para que delinquentes como aqueles que fizeram aquilo com o cão orelha fossem para a cadeia, aí agora vocês estão sendo contra. Cadê toda aquela indignação, aquele compadecimento de vocês com o sofrimento da crueldade contra o animal? Sabe o que vai acontecer com essa molecada? Eles vão ter que assistir uma palestra sobre como bater em animal é uma coisa ruim. É isso que vai acontecer com eles. É essa a previsão do ECA para o crime cruel que eles cometeram. E aí cadê a base do governo Lula? A base do governo Lula está blindando criminosos, assaltantes, estupradores, assassinos menores de idade. A gente tinha oportunidade histórica aqui de reduzir e infelizmente a gente não vai conseguir reduzir. Mas a gente vai conseguir endurecer o enfrentamento a facções criminosas, fazer o reconhecimento na Constituição de todas as nossas forças de segurança pública. E aqui eu quero destacar a Polícia Municipal, que eu sempre defendi e sempre vou defender. Defendi na pré-campanha prefeitura na cidade de São Paulo, defendi aí na minha primeira eleição, defendi na minha segunda eleição, e eu fico feliz que finalmente esse parlamento vai reconhecer as guardas municipais como o que elas de fato são, polícias. Chega de ver a apreensão de 200 quilos de cocaína feita pela Polícia Municipal sendo anulada pelo STJ porque eles dizem que não é polícia, então não pode abordar com base na fundada suspeita. Acabou isso. Agora a gente tem um reconhecimento que esses profissionais que tomam tiro, que trocam tiro com bandido, vão ter o devido reconhecimento. Então, presidente, eu quero dizer que essa é a PEC mais dura no enfrentamento ao crime que esse parlamento já aprovou nesses meus 7 anos de mandato, e que eu acho curioso que a esquerda agora mude todo o seu discurso, que a base do governo Lula mude todo o seu discurso, porque viu que segurança pública é seu calcanhar de Aquiles. Hipócritas. Senhor presidente, senhores deputados,
Eu quero deixar aqui mais uma vez claro, né? O líder do governo, o deputado Zé Guimarães, comemorou isso como uma vitória do governo, a PEC do governo. Gente, do texto que o governo Lula mandou não sobrou nada. O relator, o deputado Mendonça Filho, inverteu a lógica da PEC. O governo queria centralizar recursos e condicionar repasses de recursos ao cumprimento daquilo que o governo federal estabelecesse. O texto do deputado Mendonça Filho estabelece que o governo federal é obrigado a repassar o dinheiro para os estados sem poder segurar. O texto do deputado Mendonça Filho prevê vedação de progressão de regime. Não tinha nada disso no texto do governo. Prevê o regime disciplinar diferenciado para faccionado. Não tinha nada disso no governo. Prevê a estruturação e organização das polícias. Não tinha nada disso no texto do governo. Agora eles querem comemorar com base no texto que eles não contribuíram uma linha. A única contribuição do governo Lula para a PEC da segurança foi tirar a redução da maioridade penal. Foi favorecer bandido menor de idade. Essa foi a única colaboração do governo Lula. E eu quero mais uma vez ressaltar, o PT vai votar a favor para fingir que isso é uma vitória do governo. Isso é uma derrota para a visão de mundo ideológica do governo. E eu vou fazer outro registro aqui. O único partido de esquerda que está mantendo a coerência em relação ao discurso de proteção e de garantias a criminosos, a quem responde processos penais, a presidiários, é o PSOL. O PSOL está votando contra e mantendo a sua coerência de sempre ser abolicionista, ser contra o endurecimento das leis penais. O PT não. O PT sempre foi a favor de afrouxamento de pena, sempre foi a favor de facilitação de vida de criminoso e agora, em anos de eleição, está fingindo que é a favor de combater o crime, está fingindo que é a favor. Gente, o eleitor conhece vocês. O eleitor sabe que isso não é bandeira do PT. O eleitor sabe que segurança pública nunca foi prioridade do PT. O eleitor sabe que nos estados governados pelo PT, os homicídios são maiores, os assaltos são maiores, os furtos são maiores. Não é minha opinião, é estatística. Então não venham tentar enganar, em ano de eleição, o eleitor. E eu quero fazer mais um elogio para o relator. Ele coloca no artigo 5º, nos direitos e garantias fundamentais, o direito da vítima. Hoje o artigo 5º só tem o direito dos criminosos. Pela primeira vez na história do Brasil vai ter o direito da vítima de ser reparada e de ver o bandido punido. Primeiro, eu quero refutar o debate raso do orador que me antecedeu, não o deputado Paulão, num minuto, mas que falou favorável ao requerimento. Kim, grave ameaça é qualquer coisa. E quando a gente fala em texto constitucional, não se pode avançar sobre as cláusulas pétreas previstas no artigo 5º. Aqui, para uma transição de regime para uma lógica mais a El Salvador, como falou a deputada Sami, como uma lógica Bukele, inclusive de perseguição de lideranças sociais, com a tal da grave ameaça, está aberta a porta. Isso é gravíssimo. Acabar com progressão para crimes contra a vida, para feminicídio, para crimes contra a criança é uma coisa. Necessário, inclusive, discutir a questão do cumprimento das leis e também de políticas que sejam qualificadoras de pena. Mas não é o caso aqui. Aqui se coloca um texto genérico que permite, sim, uma lógica alheia ao previsto na Constituição. Senhora presidente, olha, academicamente eu sou contra requerimento de quebra de interstício, mas como todas as vezes na história foram PECs que eu votei contra e usaram requerimento de quebra de interstício contra mim, agora que é uma PEC que eu sou a favor, eu vou usar o requerimento de quebra de interstício a meu favor. Senhora presidente, eu quero ressaltar mais uma vez o trabalho brilhante do deputado Mendonça Filho. Eu escutei aqui críticas por parte de deputados do PSOL dizendo o seguinte: não dá pra gente colocar um conceito tão aberto quanto grave ameaça na Constituição, tão incerto. Gente, o Código Penal é de 1940. Tem grave ameaça lá desde então, pelo menos. Não é nenhum conceito aberto. Já existe 80 anos grave ameaça. E é um conceito muito simples. Se eu falar pro deputado, vota essa PEC, senão eu te... Isso é grave ameaça. Tem alguma dúvida em relação a qual que é esse conceito? Que queriam retirar a punição contra a grave ameaça, o endurecimento da punição contra a grave ameaça da proposta de emenda à Constituição. Sabe o que é uma grave ameaça? É um assalto. Eu falo, me passa seu celular, senão eu te mato. Estavam contra o endurecimento contra a grave ameaça. Estão com uma faca no seu pescoço, sua vida passando diante dos seus olhos.
Um jovem que está com uma arma apontada na sua cabeça, que tem toda uma vida pela frente, que tem toda uma carreira pela frente, e que se não entregar o celular vai perder toda aquela vida, todo aquele potencial, tudo aquilo que ele poderia ter vivido, pode passar por causa daquele momento, e queriam tirar do texto constitucional a grave ameaça, porque é um conceito aberto. Gente, Código Penal, vejam o Código Penal, por favor. Quando vocês vão votar matéria de segurança pública, quando vocês vão votar matéria processual penal, matéria penal, leiam o Código Penal, só o trechinho ali da grave ameaça, pega um 57 ali, só para ver que sim, já é aplicado já faz algum tempinho, algumas décadas. Outro ponto, foi criticado aqui, olha, e aqui foi o deputado Tarcísio, ele disse, querem aprovar no artigo 5º o direito da vítima para depois a gente não poder recorrer para o Supremo. Falei, é exatamente isso. É exatamente isso, deputado Tarcísio. Querem prever, porque o artigo 5º disso, deputado Tarcísio, sempre previu ampliação de direitos, e dessa vez tem restrição de direitos. Eu digo sim, restrição do direito dos criminosos, deputado Tarcísio. E sim, nós queremos impedi-los de ir ao Supremo Tribunal Federal quando a gente endurecer as leis penais. Não precisa argumentar mais a favor da PEC, não. Eu já sou a favor. Esse ponto já é poder. Não, querem dar poder para o Congresso Nacional sustar resoluções do CNJ. Sim, nós queremos. Não precisa mais me dar argumentos para votar a favor. Eu já votei a favor, vou votar a favor de novo. Então, por isso, senhor presidente, eu defendo politicamente, não academicamente, a quebra de interstícios. Obrigado. Hoje é um dia histórico para esta casa e para o Brasil. A aprovação da PEC da Segurança Pública é resultado de muito diálogo e equilíbrio. Construímos pontes, consensos e, principalmente, convergimos na vontade de ver um país mais seguro para todos os brasileiros. A pauta da segurança pública é uma pauta de Estado, não é de esquerda nem de direita, é uma urgência nacional. A violência é, segundo os próprios brasileiros, o maior problema do país. E hoje, esta casa entrega uma resposta firme à criminalidade crescente. A presidência da Câmara dos Deputados está pronta para continuar dando as respostas que os brasileiros e brasileiras esperam. Sempre com responsabilidade, diálogo e o dever de construir um país mais seguro, onde o cidadão de bem possa viver sem medo. 5461, não 14, está aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 18 de 2025. Em votação a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal.